Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um capítulo de Romanos, da nossa série Romanos Comentado. E hoje nós vamos ler Romanos capítulo 5, ok? Recomendo que, se você ainda não ouviu os outros quatro, volte aí na playlist, assista, compartilhe, comente, dê o seu like, ok? É importante. Vamos lá. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Lembra que até o capítulo 4, Paulo está explicando sobre essa questão da justificação. Então agora ele começa o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, ou seja, já que agora você entendeu que você foi justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Então é importantíssimo termos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes na graça, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Está vendo essa sequência? E termina onde? Em esperança. E olha o que ele diz no versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Se a sua esperança estiver em mim, você vai se decepcionar. Se a minha esperança estiver em você, eu irei me decepcionar. Mas se a nossa esperança estiver em Cristo, se Ele for a nossa esperança, a esperança não nos decepciona. Coisa linda, né? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer, né? Uma pessoa boa, né? A gente entende isso aqui, né? O texto é autoexplicativo. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Está vendo? Essa é a diferença de Jesus. Jesus escolheu morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá? Vamos lá. Cadê? Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa ira de Deus é o motivo pelo qual eu e você devemos anunciar o evangelho. Porque o dia dessa ira vai ser terrível. Vai ser terrível. E a justificativa de Jesus na cruz é para nos livrar desse dia. Certo? Depois a gente vai falar melhor sobre isso. O dia da salmos da ira. Essa ira aqui de Deus, misericórdia. Vai ser terrível, terrível. De tudo que você possa imaginar de terrível, Jesus nos livrou dessa ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então Jesus morreu na cruz para quê? Para nos reconciliar. Através da justificação dele na cruz, nos reconciliou de novo com Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então não tem ninguém bom. Não adianta alguém dizer, eu sou bom, eu sou bom. Não, você é pecador. Eu sou pecador. Careço todos os dias da minha. Porque por causa de um homem, Adão, entrou esse pecado e hoje toda a humanidade leva essa marca, a marca do pecado. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir.
Ele está dizendo o seguinte, que antes da lei, as pessoas adulteravam, deixa eu usar o pecado da lei, mas não tinha uma lei dizendo que aquilo era pecado, então eles eles viviam na dispensação do governo humano, ok? Isso é um assunto de outra hora. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aqui o texto é autoexplicativo, por causa de um homem, Adão, o pecado e todos pereceram, também por causa de um, Jesus, muitos foram receber essa abundância. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Foi uma só ofensa, certo? Mas a graça de uma graça de uma vez Jesus Cristo nos libertou de todas as ofensas que a gente pode fazer, tá? Porque o julgamento 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deu essa condição. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Tá vendo? Um só entrou o pecado, Adão. Um só justificou o que Adão fez, Jesus Cristo. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou ainda mais a graça. Porque até então o homem pecava, não sabia que estava pecando, aquela questão do governo humano, né? Que ele vai dizer lá na frente, eu não sabia que adulterar era pecado se a lei não falasse para eu fazer isso, né? Então até a lei era alguma coisa, mas pela obediência de Cristo, tudo isso mudou. A lei veio para que aumentasse as ofensas, mas onde aumentou o pecado, aumentou ainda mais a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Terminamos hoje Romanos capítulo 5, medite nele, leia pausadamente cada parágrafo, procure entender o sentido das palavras, que Romanos é um livro incrível. Ok? Deus abençoe e até o próximo Romanos comentado.